louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Beijo, tia e Tiago. Oremos, irmão. Deus, Senhor de toda força e poder, neste momento de oração, Pai, venho te agradecer pela minha vida e pela vida da minha família e pelos irmãos da Igreja Batista Redenção. Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, nós te louvamos. Para isso, Pai, foi que nós nascemos. E vamos continuar te amando até o fim das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai eterno, por tanta misericórdia que o Senhor tem concedido a nós, a tua população tão grande, Pai, que louva a Ti, que te ama e que te adora. Sei, Pai, que o Senhor tem sido misericordioso conosco. O teu amor é tão grande por nós, Senhor, que o Senhor tem nos dado livramento, tem nos abençoado, tem nos guiado pelo caminho da verdade. O Senhor nos guia. E queremos, Pai, continuar firmemente, mesmo em meio de tantas dificuldades, Pai, que vem acontecendo neste mundo. Queremos continuar com a fé intensa, crendo em Ti, para que um dia, meu Pai, possamos encontrar contigo no Teu reino. Essa, Senhor, é a nossa única esperança, a esperança de encontrar contigo. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Vocês já viram o goleiro no futebol? Ele tem que estar sempre atento, olhando para as jogadas. Ele pode passar os 90 minutos sem receber uma bola, mas se ele receber uma bola e ele não estiver atento, vai ser gol e o time vai perder. Assim é o cristão. O cristão também tem que vigiar, tem que estar olhando, tem que estar atento. E é essa história que Jesus nos conta com a parábola. Era um método de Jesus para ensinar de uma forma muito simples. Coisas dos céus ele transformava em situações existentes aqui na terra. E ele falou sobre essa parábola, Mateus 25, de 1 a 13. Por isso nós vamos meditar sobre vigiando para a volta de Jesus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua palavra e cumprir a Tua palavra. Que possamos, Senhor, vigiar na Tua presença. Eis que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como está a sua vida? Você está vigiando? Esta é uma parábola que fala sobre as 10 virgens, que eram as 10 damas de companhia da noiva. O contexto da história que Jesus contou foi já no final do ministério de Jesus, e Jesus estava falando sobre a sua segunda vinda. E ele entra com essa parábola, com essa pequena história, para ilustrar melhor sobre a sua vinda e a necessidade de cada um, de todos nós, que nós temos de vigiar. Jesus disse por várias vezes que ninguém sabe o dia e a hora do Senhor Jesus Cristo voltar. No versículo 13, ele termina a parábola falando: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Por isso é importante, cada cristão deve vigiar. Nós não sabemos o dia e a hora, mas a época a Bíblia nos ensina. Ela fala sobre os sinais da volta de Jesus. E entre esses sinais está o princípio das dores. Lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, fala sobre esse princípio das dores, um período que antecederá a volta de Jesus. E diz que terá falsos cristos aparecendo, que vão acontecer revoluções, guerras, fome em vários lugares do mundo, grandes terremotos e cada vez mais fortes,
como estão acontecendo agora, epidemias em vários lugares, doenças que ninguém nunca imaginou, essas doenças estão aparecendo aí. Coisas espantosas também, grandes sinais nos céus vão acontecer nesse princípio das dores. E depois virá o período da tribulação, uma grande perseguição aos cristãos. Mas da história lida, eu gostaria de destacar alguns ensinamentos dessa parábola. Vamos falar primeiro sobre as personagens da parábola. As 10 virgens, as 10 damas de companhia, diz respeito à população em geral. E o noivo retrata o Senhor Jesus Cristo, que virá para buscar a sua igreja. A sua igreja é chamada na Bíblia da noiva, a noiva de Cristo. E um dia Jesus virá buscar a sua igreja. O casamento que ele está relatando aqui, obviamente, é um casamento da cultura judaica, que é diferente do casamento aqui no Brasil. Naquela época, no casamento judaico, o noivo ia com os seus amigos na casa da noiva, ele chegava ali, pegava a noiva e as damas de companhia, a cerimônia de casamento era realizada na casa da noiva, e depois a noiva saía com o noivo, acompanhada das suas damas de companhia e dos amigos do noivo, e iam até a casa do pai do noivo. E quando chegavam lá na casa do pai do noivo, aí tinha uma grande festa, uma grande celebração. Este era o casamento da cultura judaica. E já trazendo como ensinamento para todos nós, Jesus Cristo virá um dia para buscar a sua igreja, buscar a noiva, a sua noiva. E todos nós devemos estar preparados. Jesus vai levar a sua noiva para a casa do Pai, lá no céu. A igreja de Cristo, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo como Salvador. E aí lá na casa do Pai haverá um grande banquete de recepção para a sua igreja. O texto, ele faz a separação entre 5 damas de companhias que eram prudentes e 5 damas de companhias que não vigiaram, que eram imprudentes. Na Bíblia elas são chamadas de nécias. Mateus 25, de 2 a 4. Realmente existe uma preparação para ir para o céu. Você não pode ir para o céu de qualquer forma. Jesus ensinou como nós devemos nos preparar. E o segredo dessa preparação está no azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Temos o Espírito Santo no nosso coração. E só tem o Espírito Santo quem é salvo. Por isso que o azeite é o óleo da azeitona da oliveira, que estava nas lâmpadas. Lá no interior do Brasil é chamado de lamparina. E representa então esse símbolo do Espírito Santo nas nossas vidas. A salvação, ela só acontece com azeite, com o Espírito Santo, o azeite na vasilha. E o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Está em João 16, 8. Por isso, todo aquele que escuta a palavra e crê no Senhor Jesus Cristo, ele deve confessar a Jesus como Salvador. João 10, 9 e 10 fala sobre isso. Tem que confessar, tem que falar, tem que testemunhar que Jesus é o seu Salvador. Mas a conversão requer também deixar o pecado. Provérbios 28, 13 relata sobre isso. E é assim, o ser humano ele tem uma chave por dentro do seu coração. Ele tem que abrir as suas portas e deixar Jesus entrar no seu coração. E aí nós somos selados com o Espírito Santo. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. E após a conversão, há um novo processo aqui na terra. A nova criatura, aquele que é transformado pelo Espírito Santo, agora ele entra no processo de santificação. É uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é do nosso esforço pessoal, não. É a ação do Espírito Santo na nossa vida, é a ação divina. Jesus Cristo garante que aquele que entregou a sua vida para Jesus, ele é selado com o Espírito Santo. E Jesus diz em João 10:28, ninguém arrebata da minha mão. Ninguém consegue tirar o salvo da mão do Senhor Jesus Cristo. Porém, existem meios designados pelo Senhor Jesus Cristo para que possamos crescer na sua graça e no seu conhecimento. São chamados na teologia de meios designados, que é a palavra de Deus, é o autoexame. Temos que nos colocar na presença de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados e reconhecer os nossos pecados na presença de Jesus. Nós temos também a vigilância, que é o objeto desse estudo desta manhã. Temos que vigiar e orar para não entrar em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Por isso que nós temos que orar sempre, orar sem cessar. E também temos que ter o que é chamado de autossacrifício ou sacrifício, que é o que Romanos 12:1, o apóstolo Paulo ensinou sobre isso. Ele diz sobre o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Temos que cultuar a Deus. Como é bom cultuar a Deus. O ser humano ele precisa do Espírito Santo para ser salvo. Porque o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas também o ser humano ele precisa do Espírito Santo para a sua santificação. Esse processo que ocorre até ele se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. John Wesley, o criador da igreja metodista, ele tem uma expressão muito bonita. Ele falou assim: a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo de dentro do cristão. É a santificação que vai nos lavar, que vai nos purificar pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É o óleo na botija que todos nós precisamos. As virgens prudentes, elas foram salvas, elas representam aqueles que serão salvos e estão sendo santificados. O noivo veio buscar. E essas 5 prudentes, elas entraram na festa com o noivo. As virgens, chamadas de imprudentes, não eram salvas. Tanto é que não foram abertas as portas da festa da casa do pai do noivo. Ninguém sabe quando Jesus virá. Mateus 25, de 5 a 6, está relatando isso. Diz que tardando o noivo. Jesus não quer que ninguém pereça. A salvação é para todos os que creem em Jesus Cristo. As virgens dormiram, mas Jesus não está retardando. Diz o apóstolo Pedro, na sua carta universal, em 2 Pedro 3:9, ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus deseja que todos se salvem, mas é necessário crer no Senhor Jesus Cristo, é necessário entregar a sua vida. O Evangelho deve ser pregado para que se apresse a volta de Jesus. Você quer que Jesus volte logo?
pregue o Evangelho. Veja o que Mateus 24:14 fala. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Não se pode emprestar o azeite. É outro ensinamento que temos no texto também. A salvação, ela é individual. O processo de santificação também ele é individual. Por exemplo, os pais não podem garantir a salvação dos seus filhos. Por mais que um pai ame o seu filho, ele pode ensinar no caminho que deve andar. Ele pode pregar e deve pregar sobre Jesus Cristo. Mas a salvação ela é individual. É necessário abrir a porta do coração para Jesus. Temos o exemplo das virgens que queriam pegar emprestado azeite com as outras. Não se pode. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Só entrarão no céu os salvos. Só Cristo pode nos salvar. Em Jesus estaremos no céu. Não seja nécio. Abra o seu coração para Jesus. As virgens nécias, elas falaram: Senhor, abre-nos a porta. Mateus 25:11. O noivo, porém, respondeu: não vos conheço. Jesus só conhece aquele que entregou a sua vida, que se arrependeu e que deixou os seus pecados. Só irá subir com Jesus quem vigiar, quem tiver o azeite, o Espírito Santo. Quem tiver o Espírito Santo, só esses têm a salvação pela graça. Em síntese, gostaria de lembrar a cada irmão, a cada ouvinte, em Jesus, só em Jesus temos a certeza da salvação. No Espírito Santo somos santificados, um processo que nós somos separados do mundo. Mesmo sem termos força, o Espírito Santo é que ajuda-nos a perseverar no Evangelho. Mas a vigilância é muito importante. Os salvos devem vigiar. Os cristãos devem buscar a santificação. Deus abençoe a todos. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções.
hoje é o meu coração.